pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo. Caso você tenha caído de paraquedas, estamos estudando o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras, de Kardec, que é muito importante se você está se adentrando, aprendendo sobre a doutrina espírita. O Evangelho, para mim, ele é um dos mais importantes. Ele é o meu preferido, tá? Da codificação de Kardec, ele é o meu preferido. E é com esse livro que a gente faz o Evangelho no Lar, que é tão conhecido na doutrina espírita, né? Então, além de fazermos esse estudo, a gente também vai fazer o Evangelho no Lar. Então, já pega o seu copo de água. Caso você não saiba, o copo de água ele é muito importante na hora do Evangelho no Lar, pois os espíritos fluidificam a água, ou seja, colocam coisinhas que a gente precisa ali na água para que a gente possa tomar, tá? Então, já pega o seu copo de água, sua garrafa de água, tá? Não importa, alguma coisa com água. Estamos seguindo a sequência do Evangelho e hoje a gente vai ver o último texto do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixa seu like, comentário, compartilha esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. E vamos pro vídeo. Pessoal, vamos lá. Hoje o texto é o último texto do capítulo 1, que é a nova era. Então, ele é um texto um pouquinho longo, então eu vou tentar ser bem breve. Vou fazer aqui a prece pra gente iniciar o Evangelho, tá bom? Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de poder fazer o Evangelho. Que o Senhor mande os emissários aqui em casa e na casa de cada um que estiver fazendo esse Evangelho agora. Iniciamos agora, que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá. A partir do item 9 do texto A Nova Era, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não vim destruir a lei. E ele começa falando aqui, ó. Deus é único. Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens por Moisés e os profetas. Então, os humanos daquela época, com um conhecimento vago sobre Deus, a maioria ainda muito pagãos, ou seja, que acreditavam em diversos deuses, que achavam que sacrifícios... achavam que tinham que fazer coisas horríveis, matar bichos, etc., em nome de Deus, sendo que não é assim. Então, através de Moisés, Deus sendo o único, através de Moisés, trouxe todo este conhecimento, que depois foi melhorado com Jesus e depois melhorado ainda mais com o Espiritismo, para que nós, humaninhos daquela época, pudéssemos entender e compreender melhor, Inclusive, ele fala até aqui, ó, fazer cair o véu que encobria as coisas divinas aos homens. Então, ainda muitas coisas que estavam cobertas a partir do momento que Moisés, está aqui na Terra e começa com a sua missão, fez cair o véu que encobria as coisas divinas aos homens. E aí ele continua. Os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então, o que ele quer dizer com isso? Que os mandamentos de Deus, que foram enviados por Moisés, contém a gama da ampla moral cristã. Com Jesus e com o Espiritismo, a gente vê que dentro dessa moral cristã, desse germe, que ele fala que germe da ampla moral cristã, existem muitas outras coisinhas. Mas o Moisés, ele trouxe o básico. Vamos lembrar, por exemplo, saber o básico de um assunto. Porque ainda o pessoal na época não tinha conhecimento, não tinha elevação espiritual suficiente para poder compreender, por exemplo, o que Jesus trouxe depois de um tempo, o que o Espiritismo trouxe depois de muitos anos. Então, tem que dar esse tempo, pois não tem como ensinar. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Não tem, gente, como ensinar física quântica para uma criança de 6 anos. A criança ela não vai entender física quântica. Então, temos que começar aos poucos. E aí ele continua aqui falando uma coisa muito legal. Como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. Então, de fato, esse conhecimento, essas leis que Moisés trouxe, veio, como um farol que deveria iluminar a humanidade, e depois Jesus trouxe mais um pouco e o Espiritismo trouxe mais ainda, A moral, isto é, o conjunto de regras de conduta, os costumes bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, eram apropriados ao estado de adiantamento que se encontravam os povos chamados à regeneração. Então, eu acabei de falar, O conhecimento que Moisés trouxe foi o suficiente do que aquele povo daquela época, que muitos eram nós, inclusive, conseguiu entender. Porque aquele povo ainda era um povo muito rebelde.
que eram exilados de Capela, né? Quem conhece a história sabe, inclusive no futuro, que eu vou trazer o estudo do livro A Caminho da Luz, a gente vai ver sobre isso. Então, de fato, eles não compreenderiam muito se trouxéssemos a mais. Então, Moisés trouxe aquilo que eles conseguiriam entender, né? Não compreendiam que podiam adorar a Deus a não ser por sacrifícios sangrentos, e muito menos que fosse preciso perdoar os inimigos. Então, ele está dando aqui um exemplo de duas coisas apenas que o povo daquela época não entendia. Ou seja, eles achavam que para adorar a Deus tinha que ter sacrifício, rituais sangrentos, coisas assim, que a gente sabe hoje em dia que não tem o mínimo sentido e que não precisa disso para amar a Deus, para adorar a Deus. E muito menos sobre perdoar os inimigos. Para eles era uma repulsa, era um absurdo ter que perdoar os inimigos. Como assim? Amar o próximo? Como assim? Isso não existe. E hoje ainda a gente vive muito isso, né, gente? É difícil assim ver uma pessoa que busca perdoar os inimigos. Eu percebo que a maioria dos humanos ainda carrega muito ódio, muita raiva, muito remorso dentro de si. E é uma coisa que tem que ser trabalhada e você pode trabalhar através da reforma íntima, tá? Que eu recomendo muito, inclusive. E aí a gente continua aqui, a gente vai para uma parte muito importante. Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens a solidariedade comum. Então, o que Cristo trouxe, gente, é a polpa, tá? Porque por mais que o Espiritismo ele traga muitos assuntos, muitas coisas para acrescentar aos ensinamentos de Jesus e aos ensinamentos, né, os mandamentos de Moisés, Jesus ele trouxe a polpa, que é o amor em si. O Espiritismo ele traz a questão mais teórica, por exemplo, como que funcionam as reencarnações, né, sobre a questão de outras vidas, a questão de outros planetas, né, outros planetas habitados. A gente percebe que o Espiritismo ele traz muito disso. Claro que também traz, por exemplo, as obras de Chico, ensina muito sobre o amor ao próximo, né, sobre perdoar, sobre a importância de a gente ter essa empatia, de praticar a caridade. Mas Jesus, gente, Jesus é sinônimo de amor. Jesus veio para deixar amor. Ele não fez nada além disso. Então, o Cristo ele foi o iniciador. Ele foi o marco. Inclusive, não é à toa que a gente lembra dele até hoje. Gente, é tão óbvio que eu acho até engraçado, né? Eu entendo que tem pessoas que não compreendam, mas pra mim, pelo menos, é muito claro, é muito óbvio. Como é que Jesus poderia ser só um cara comum se ele foi marcado e até hoje a gente lembra dele e sabe dos ensinamentos dele. Então é óbvio que não é só mais um, que não era só mais um homem passando pela terra. Claro que não. Jesus é o nosso irmão mais velho. É o nosso exemplo de amor, de perdão, de caridade, de empatia, de solidariedade. É assim, é maravilhoso. Só de pensar em Jesus eu me sinto feliz e muito bem. Então, de fato, ele foi, né, o iniciador da moral mais pura e mais sublime. E aqui uma coisa muito legal, ó. Uma moral perfeita que devemos transformar, que deve transformar a Terra e fazer dela morada para os espíritos moralmente superiores aos de hoje. Ou seja, né, uma hora a Terra ela vai estar habitada com espíritos muito mais elevados do que os atuais, porque os atuais eles vão evoluir conforme o tempo, né? E agora, principalmente nessa época de regeneração, já está chegando espíritos muito mais evoluídos, porém que ainda tem alguns débitos aqui na Terra. Então, né, e aí a gente entra aqui nesse tópico. É a lei do progresso, olha só, ele deixa bem claro aqui, a qual a natureza está submetida, que se cumpre e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Então, gente, a lei do progresso, ela é inevitável. Todos nós, seres vivos, tá? A natureza vai passar por isso, beleza? Todos nós estamos progredindo, né? Todos os dias, todas as horas. E se a gente pega, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, a gente vê o quanto o planeta Terra ele está evoluindo desde que ele foi, né, criado, desde que Deus, né, deslocou a massa do Sol e deu para Jesus e assim foi construindo, né, o planeta Terra. Então ele está nessa lei do progresso. E mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos alcançar tudo, né? Ou seja, alcançar a superioridade, alcançar de fato um planeta que vai ser realmente um planeta feliz. Porque ainda não somos, estamos longe ainda um pouco de ser um planeta feliz. E aí ele fala aqui, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Então, se esse livro, né, de Kardec, tá falando nessa época
que são chegados tempos que as ideias morais devem se desenvolver, imagine hoje em dia, né? Porque esse livro ele foi feito em 1800 e pouco, né? Então já passou vários anos e ainda percebe-se que estamos atrasados, gente. Estamos ainda os humaninhos, olha, difícil de lidar. Mas tudo bem, né? Tudo tem um tempo, mas a importância de fazermos a nossa parte é muito grande, tá? A gente tem que fazer a nossa parte. De desenvolver as ideias morais, sabe? Aí ele continua aqui, ó. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés começou, Jesus continuou e o Espiritismo concretizará a obra. Isso é muito lindo, tá, gente? Pra você ver como que Deus não erra e tudo é no tempo certo. Então, Moisés veio no tempo certo, Jesus veio no tempo certo, o Espiritismo veio no tempo certo e ele vai concretizar a obra. Então, né, vai chegar um momento em que a moral, a evolução, né, o querer se transformar interiormente, porque as pessoas vão começar a perceber que não adianta você querer viver o externo, sim você tem que começar mudando o seu interior para assim você ter um externo bom. As pessoas elas vão começar a se dedicar mais para isso, né? A santidade moral vai impressionar os espíritos. E aí as pessoas vão começar a se dedicar a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta das felicidades eternas. Porque igual a gente viu no vídeo passado, a ciência e a religião elas precisam andar junto. Não tem essa de religião andar de um lado e a ciência do outro. Não, uma complementa a outra. As outras têm que andar assim, ó, são amiguinhas. Não tem como cada uma ir para uma direção. Não tem. E aos poucos as pessoas vão começar a perceber isso. Continuando aqui no item 10, ele fala aqui, ó. Um dia Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e varar as trevas. Que dia que foi esse? Esse dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Então, gente, o marco de Cristo, ele é tão importante, ele é tão maravilhoso, que nessa época a luz chegou ao mundo. Cristo, maravilhoso, incrível. A luz de fato chegou aqui na Terra. Mas depois que Cristo se foi, né, ele continuou conosco, claro, mas né, depois da sua passagem aqui na Terra, a luz viva, né, as trevas voltaram. Então a gente viu, né, como o declínio, as pessoas entrando em guerras e o ódio e a raiva, o ódio, né, o rancor tomando conta das pessoas e fazendo com que as pessoas tomassem decisões à base disso. A ganância, o orgulho. O orgulho, ele é o mal do homem, tá, pessoal? O orgulho, ele dá todas as outras. Então, é do orgulho que vem o ódio, que vem a raiva, que vem o não perdoar, que vem o egoísmo. Então, o orgulho, ele é a mãe dessas criaturinhas trevosas, né? Que são o egoísmo, etc. Então, é muito complicado. E aí ele continua aqui falando, ó, o espiritismo é de ordem divina, visto que repousa nas próprias leis da natureza. Então o espiritismo ele segue as leis da natureza. O espiritismo ele não tá nada anormal. Ele não fala sobre nada fora da natureza. Não, o espiritismo ele explica as leis que estão dentro da natureza, só que nós ainda não tínhamos conhecimento sobre, né? Não é porque não conhecemos e não sabemos que deixa de existir, que deixa de fazer sentido. E acreditar que tudo que é de origem divina tem como um objetivo grande e útil. O coração e o amor devem andar unidos à ciência. Então, ele está falando aqui, né? Lembrando que tudo dentro do universo, tudo dentro do nosso planeta, tudo dentro da nossa vida, né? Porque a gente percebe que é várias camadas. Então, eu tenho a minha vida, as pessoas ao meu redor têm a vida delas, as pessoas ao redor dessas pessoas têm a vida delas, e aí vai indo, e aí tem a vida do nosso país, aí depois a vida do nosso continente, a vida do nosso planeta, e aí vai crescendo, crescendo, crescendo. Então são várias camadinhas. Tudo isso, gente, é uma máquina. São várias engrenagens que estão funcionando, que estão ali todas encaixadinhas perfeitamente, cada um fazendo a sua parte. Por isso que é tão importante nós fazermos a nossa parte, porque isso faz com que a máquina, né, a engrenagem rode de melhor maneira. Então é muito importante. Então aqui ele fala, de origem divina tem um objetivo grande e útil. Nada é inútil, nada é ao acaso. Tudo que acontece nas nossas vidas, ao nosso redor, tem um propósito, tem um motivo.
né? Então é muito importante ter essa ciência. Às vezes a gente está vivendo uma vida tão material, uma vida tão focada para as coisas aqui da matéria, que a gente esquece de lembrar de tudo isso, de ter uma visão espiritual sobre a vida, gente. Isso acontece mesmo, você tem que estar muito atento, tá? E aí ele continua aqui, ó. O coração e o amor devem andar unidos à ciência, o que eu acabei de falar, tá? Ciência e religião tem que andar junto. Cristãos, voltai ao Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. E de fato, gente, a sua vida, quando se tem fé, quando você crê, quando de fato você se dispõe a melhorar-se, porque não adianta, gente, não adianta você querer ter uma vida abençoada, não adianta você querer ter uma vida boa, se você não se muda, sabe? Isso é óbvio, isso era para ser óbvio, pelo menos. Eu vejo pessoas, pessoal, e eu fico até chateada, mas eu sei que cada um tem o seu tempo, mas eu vejo pessoas na internet que tem um ódio da vida, tem uma revolta muito grande, mas as pessoas não estão nem dispostas a melhorar a si mesmo, sabe? Ah, mas o mundo foi muito cruel comigo. E daí? O mundo não é pra ser fácil, mas se você tá aqui, tem um propósito. Agora você não pode deixar de lado o seu propósito por conta do que o mundo fez com você. Isso só vai te atrasar. E mais cedo ou mais tarde você vai ter que voltar pra cá. Você quer mesmo voltar pra cá? Eu acho que não. Então, assim, é uma questão que as pessoas têm que lembrar disso. Tudo é mais fácil para aquele né, que crê e ama e tem fé, tá? O mundo está abalado, os bons espíritos vos dizem sempre, curvar-vos sobre o sopro que anuncia a tempestade, a fim que não serdes derrubados, isto é, preparai-vos e não vos assemelhes às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Então, gente, de fato, aqui é mais um aviso da época, né? Mas hoje a gente pode tomar isso como um aviso que o mundo está passando por uma tempestade. Tudo, antes das coisas boas virem, as coisas ruins, elas têm que acabarem. Então, o mundo, ele tá nesse período, né? De tempestade, de conturbação, de coisas ruins. Mas isso vai passar e as coisas vão andar e melhorar. E aí, a gente vai continuar aqui, ó. A revolução que prepara é mais moral do que material. Então, a evolução que teremos, né, ao longo dos anos aqui pra frente, ela vai ser mais moral, ou seja, as pessoas começando a se tocar que elas precisam melhorar-se internamente, do que material, de fato. Claro que a ciência e a parte material vai continuar avançando, mas a questão é mais moral, tá? Espíritos mensageiros do Senhor inspiram a fé para que todos vós, companheiros da doutrina iluminados e ardentes, façai ouvir a vossa voz humilde. E aí eu gosto muito dessa parte, gente. Olha só que bonito. Somos pequenos. Olha, peraí, eu vou ler de novo. Sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Portanto, que estas palavras somos pequenos não tenham mais sentido para vós. Cada um tem sua missão. Cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animaizinhos insignificantes não erguem continentes? Então, gente, isso é maravilhoso, tá? Por quê? Porque eu escuto muitas pessoas falarem isso. As pessoas, elas dão desculpa para cometerem erros, para permanecerem nos erros com a desculpa de eu sou um cisco no universo infinito, no universo gigante. Sim, você é um cisco, mas não quer dizer que você ser um cisco é algo que não tenha significado, que os seus feitos, que os seus afazeres não tenham o peso sobre a vida, sobre a evolução. Entendem? Então aqui, de fato, somos grãos de areia, mas os grãos de areia formam montanhas. Então, não pense, não se limite, não se ache pequeno. Sim, a gente é pequeno, mas eu tô falando no sentido de não desistir, não se deixar levar a vida ou se deixar permanecer no erro por conta dessa desculpa totalmente sem pé nem cabeça. Entende? Cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. Foque no seu, para de olhar o do coleguinha, foque no seu e busque a sua melhoria interior, pois buscando a sua melhoria interior, você vai conseguir ver as coisas que você quer no seu externo com mais clareza. O que eu mais percebo são pessoas que querem mudar o mundo, e gente, eu também me encaixo nesse padrão, tá? Que querem mudar o mundo, querem fazer o mundo um lugar diferente, mas elas não sabem nada, elas não buscam nem o básico, que é olhar para dentro de si e ver o que elas querem mudar. O que elas querem conquistar? O que elas precisam melhorar dentro de si para poder ajudar as pessoas? Entende? Então, tem que fazer essa reflexão. Pensem, reflitam, tá? E aqui, gente, depois, pra gente finalizar,
A partir do item 11 desse texto, ele vai falar do Santo Agostinho, né? Que foi, aqui ele fala, né? Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida deste grande filósofo cristão. Santo Agostinho é maravilhoso, tá, gente? Inclusive, recomendo que vocês leiam e vejam sobre ele. E aí ele fala aqui uma parte muito legal. Quando Cristo Agostinho, né? Eu vou até voltar aqui, vamos lá, para vocês conseguirem entender. Ele se manifesta em todos os quase os lugares. Encontramos a razão disso na vida do grande filósofo. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda pelo clarão da verdade. Então, Santo Agostinho também vivia uma vida, né, baseada nas questões materiais, ele vivia no paganismo, né? E aí ele teve o clarão da verdade, ou seja, ele teve uma epifania. Ele realmente viu o que de fato era verdade. E aí, desde então, quando em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo, ou seja, para olhar para si mesmo, que eu acabei de falar, hein, pessoal? E o fez compreender que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Quando, enfim, na sua estrada e jornada de Damasco, também escutou a santa voz clamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou cristão. Depois disso, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do evangelho, tá? Então, gente, eu gosto muito de uma coisa que Santo Agostinho fazia, e no começo, assim que eu me tornei espírita, eu também fazia. Eu acho que eu deveria voltar a fazer isso. Que ele, no final do dia, ele anotava tudo que ele tinha feito e ele viu o que ele podia melhorar. Então, tipo assim, eu fui meio grosso com tal pessoa. E aí ele viu por que ele tinha sido grosso e aí ele tentava reparar esses erros. Então, é um exercício muito legal, porque às vezes a gente não sabe de fato, quais são os nossos erros, porque a gente não observa nós mesmos, né? Então, quando a gente para e anota, no final a gente pega tudo e vê tudo que a gente fez, como a gente tratou as pessoas, como que a gente foi com as pessoas ao nosso redor, como que a gente agiu no nosso trabalho, como a gente agiu com nós mesmos, porque às vezes, gente, a gente é muito cruel com nós mesmos. Então a gente tem que analisar tudo isso e colocar num papel e aí ver o que dá pra melhorar, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, flui as coisas muito melhor. E Santo Agostinho fazia isso, então eu vim dar essa dica pra vocês. Eu fiz isso no começo quando eu comecei essa jornada espiritual, quando eu me tornei espírita, e é maravilhoso. E aí também, pra finalizar, ele fala aqui, ó: sua alma livre entrever novas claridades. Entende o que não entendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de algumas palavras. Na terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pode julgá-la mais claramente. Então ele está falando, né, da passagem de Santo Agostinho, que hoje ele estando em espírito, ele tem um conhecimento muito maior do que quando ele estava aqui na Terra. Então muitas coisas, ele não veio aqui mudar o que ele disse ou o que ele tinha dito, e sim acrescentar, melhorar. Porque quando você está na tua versão, né, em espírito, as coisas elas são muito mais claras. Você tem uma percepção que encarnado você não tem, você não possui. Então ele veio, né, ajudar e acrescentar mais ainda. De fato, Santo Agostinho é maravilhoso. E aí, pessoal, terminamos o último texto do capítulo 1. Semana que vem, começaremos o capítulo 2, chamado Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse capítulo é maravilhoso, como todos os capítulos do Evangelho. E eu aguardo você, meu caro amigo, minha cara amiga, para que a gente possa estudar juntos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixe o comentário, não esqueçam. E eu vou fazer a prece de encerramento para que vocês possam tomar a água, tá? Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estudar, de fazer o Evangelho. Encerramos agora, que assim seja. Podem tomar um copo de água de vocês? Até semana que vem!